Fala galera vascaína, amo o Vasco TV de volta e eu trago para vocês, galera, mais alguns dados desse campeonato brasileiro que comprovam aí uma perseguição contra o Vasco, perseguição contra a marca Vasco, né? Muitos erros de arbitragem, a gente passou aí os vídeos de erro de arbitragem contra o Vasco no Brasileirão 2020. Eu postei o vídeo para vocês. Ontem a gente trouxe aí a questão do VAR, do Rodrigo Guarizo, que vem errando muito contra o Vasco. E hoje tem mais um dado, uma questão importante também, que eu quero passar para vocês e falar um pouquinho sobre essa perseguição. Por quê? Por quê? Sempre tudo contra o Vasco. É rapidinho, galera. A vinheta vem, eu já tô voltando. Galera, é aquele esquema de sempre, hein? É novo no canal do Amo Vasco TV? Se inscreve aí, é esse botãozinho aí, vermelho e branco. Você clica nele, se inscreve no canal do Amo Vasco TV. Do lado tem um sininho, você já clica nele, tá? E vai receber aí notificação de novos vídeos. A Amo Vasco todo dia traz vídeos para vocês com novidades do Vascão. É de manhã o Caveira, eu à noite. Também não posso esquecer de falar para vocês aqui do sorteio da camisa oficial do Vasco, lá no Instagram, Amo Vasco TV. Vou deixar o link aqui na descrição para vocês clicarem, lerem as regras e concorrerem a uma camisa oficial do Vasco, lá no Instagram, Amo Vasco TV. Beleza? Meu irmão, você ganhando vai escolher a camisa branca, a preta ou a de goleiro. Frete pago pela Amo Vasco para todo o Brasil. Belezinha? Uma questão, meu irmão, importante que eu quero falar para vocês hoje é sobre continuando com essa questão da perseguição à marca Vasco, né? Segundo eu postei aí o vídeo falando dos erros de arbitragens contra o Vasco nesse Brasileirão 2020. Nas lives, a gente comentou aí dos erros em outros campeonatos que tiraram títulos do Vasco, não só em 2011, né? Mas também que rebaixaram o Vasco em 2015. Esse ano, muitos erros de arbitragem contra o Vasco. Tem também a questão do VAR, que eu postei ontem um vídeo aí, a questão do assistente de VAR, que vem prejudicando muito o Vasco. E hoje fui cavar, achei mais coisa, galera, mais dados que comprovam essa perseguição ao Vasco, essa perseguição à marca Vasco. Tava vendo aqui, olha só, aqui ó, dados de pênalti nesse Campeonato Brasileiro. Os times com menos pênaltis marcados a seu favor. Em segundo lugar é o Vasco. O Vasco é o segundo time que menos tem pênalti a seu favor. Aí você vai ver quais são os times que mais têm pênalti a favor. Flamengo é um deles. Fortaleza e Sport, para minha surpresa, também estão bem colocados, com muitos pênaltis a favor, e são times que brigam contra o Vasco lá no Z4. Aí você vai ver a lista de times que mais tem pênaltis contra. O Vasco está lá em segundo lugar também, entendeu? Aí tem o Botafogo em primeiro, o Botafogo já caiu, que também é muito prejudicado. E, galera, e aí você vai vendo assim, são sempre dois pesos e duas medidas, né? A bola bate na mão dentro da área, aí é a favor do Vasco, o cara não dá o pênalti. É contra o Vasco, o cara dá pênalti. Isso aí não pode ser coincidência. Não pode ser coincidência. E aí vão falar, o Felipe é paranoico, o Felipe sempre vem com essas teorias da conspiração. Galera, não é. São fatos. São dados que eu estou trazendo todo dia aqui para vocês. De situações, de atitudes, de ações contra o Vasco. E aí você se questiona, né? Por que isso? Por que se o Vasco hoje nem consegue competir direito? Se o Vasco tá fraco há 20 anos, não ganha nada, quase não ganha de ninguém, mas mesmo assim o clube é perseguido. Aí você quer saber por quê? Por quê? Aí eu vou trazer a minha tese sobre isso, né? E eu coloco sempre o seguinte, galera. Sempre o Flamengo aí sendo beneficiado,
sempre a Globo com atitudes que eu não gosto em favor do Flamengo. Quer ver uma atitude? Quem colocou o Flamengo com muito dinheiro, diferente dos outros, foi a Globo. Antes de 2011, o contrato da TV, as cotas eram iguais para Vasco, Flamengo, Corinthians, Palmeiras e São Paulo. Então esses times conseguiam montar elencos parecidos, porque a grana da TV era igual. Aí em 2011 a Globo mudou isso, chegando ao ponto do Flamengo receber 300 milhões e o Vasco só 100 milhões. 200 milhões a mais. Galera, com 200 milhões a mais, dá para pagar a dívida, dá para pagar o elenco e dá para contratar jogadores melhores, né? E aí você vai criando uma disparidade. E pior, com o time ficando com um elenco melhor, ele vai ganhando mais título. Ganhando mais título, ele vai aumentando a sua torcida. Por quê? Porque o garoto, filho de vascaíno ou neto de vascaíno, já não vai torcendo para o Vasco, porque o Vasco está fraco. Ele vai escolhendo outros times. E aí tem chance dele torcer para rivais do Vasco. O Vasco vai perdendo torcedor. Quando você perde torcedor, você perde seu mercado de consumo. Vai enfraquecendo a sua marca. A sua marca ficando fraca, aí influencia em tudo. Até para você angariar novos patrocinadores. Porque você vai chegar para o patrocinador e falar assim, eu tinha 15 milhões, agora eu tenho 10. Né? Claro, você não vai falar isso, mas o patrocinador vai ver. Peraí, o Vasco diminuiu a torcida, então eu não posso mais pagar ao Vasco o que eu pagava antes. Eu não posso mais pagar ao Vasco o que eu pago para o outro, que está ganhando tudo, que tem mais torcida. Então vira uma bola de neve de um clube só crescendo e o outro só enfraquecendo. Quer ver outra atitude deles, desse sistema aí, contra o Vasco e a favor do Flamengo? O Flamengo quando começou a aumentar, a ganhar mais dinheiro da Globo, começou a investir em jogadores que foram ídolos dos times rivais do Flamengo. Um exemplo, contratou o Vitinho do Botafogo, que era ídolo do Botafogo, aí contratou para o Flamengo, aí ele deixa de ser ídolo no Botafogo, né? Contratou o Conca, que era ídolo do Vasco e Fluminense, levou para o Flamengo. Contratou o Rômulo, que era ídolo no Vasco. E aí, galera, por que o Flamengo vem contratando tanto ídolos dos outros times rivais dele, do Rio de Janeiro? É porque ídolo também chama torcedor. O garoto, filho de vascaíno, neto de vascaíno, às vezes não torce pelo Vasco porque o Vasco está ganhando título, até porque o Vasco não vem ganhando título. Ele torce porque ele viu um jogador com a camisa do Vasco e tem aquele jogador como ídolo. Só que quando esse ídolo vai jogar no rival, no Flamengo, esse garoto para de idolatrar esse cara. E aí o garoto não tem mais nada para vincular ele ao time dele, Vasco, Fluminense ou Botafogo. Esse garoto acaba deixando o futebol de lado. E aí é mais um mercado consumidor que a gente vai perdendo. Ou seja, hoje a gente vê o Flamengo destruindo, né? Atua para destruir a marca de seus rivais no Rio de Janeiro. Né? Isso tudo ajudado por esse dinheiro que a Globo injetou. Né? E aí fora o que a gente pode falar do sistema, né? De ter um cara, e aí não é, Felipe, isso aí está acontecendo, isso que você vai falar agora, está acontecendo, você tem como provar? Não, mas é tese do que pode acontecer, do que pode estar acontecendo. Por exemplo, o Flamengo pode ter um cara na CBF, pode ter um cara na Globo, pode ter um cara na arbitragem, e aí o sistema funciona todo a seu favor, beneficiando o Flamengo e prejudicando o Vasco. Mas por que prejudicando o Vasco se o Vasco se o Vasco hoje não é competitivo? É porque, galera, a torcida do Vasco está espalhada aí. 75% da torcida do Vasco está espalhada em território nacional. Se você enfraquece a marca Vasco, essa galera aí vai deixar de torcer para o Vasco. Você enfraquece a marca do Vasco e fortalece
outras marcas. E aí existe a probabilidade desse garoto torcer, dessa pessoa, torcer para outro time, torcer para o Flamengo, torcer para outros rivais do Vasco. Então, não é teoria da conspiração, não. Existe um sistema, sim. Existe um sistema, sim, que atua contra o Vasco. Meu irmão, eles nunca vão perdoar o Vasco pelo Vasco ter lutado por negros, por operários, pelo Vasco ser um time da favela, um clube do subúrbio do Rio de Janeiro, um clube do povão. Essa elite lá da Zona Sul, flamenguista, não quer o Vasco forte, meu irmão. Não quer o Vasco forte. Mesmo o Vasco mal, eles querem a gente pior. Eles querem a gente na lama. E é por isso que esse sistema continua pisando na gente. E sabe o que é pior? É quando a gente chega a brigar entre si por causa dessa política. Porque aí a gente mesmo vai enfraquecendo, briga entre si e não consegue se fortalecer para brigar contra eles, brigar contra o sistema. Eu queria muito que a torcida do Vasco abrisse o olho nesse sentido, meu irmão. A gente está sendo perseguido há anos. Desde lá no início, quando tiraram a gente de um campeonato, porque a gente tinha negros e trabalhadores no time. A elite não perdoa o Vasco, meu irmão, porque a gente sempre tomou o espaço deles, né, de protagonista. Eles não querem o Vasco protagonista. Então é o seguinte, galera, vamos abrir o olho. É importante a gente jogar isso no ventilador, sabe? Para inibir eles com essas ações anti-Vasco. Eu acredito muito, galera, que tem que funciona esse sistema a favor do Flamengo, ajudado pela mídia e contra o Vasco. Meu irmão, não vamos nos calar. Beleza? Gostou do vídeo? Já sabe, curte o vídeo, compartilha aí com seus amigos. Vamos botar a boca no trombone. Não é inscrito no canal da Amo Vasco TV? Se inscreve. Esse botãozinho vermelho e branco aí, já clica no sininho. Beleza? E amanhã eu tô de volta, meu irmão. Saudações vascaínas.